A minha filha é a coisa mais especial para mim e com ela eu aprendo todos os dias que o autismo ele vai muito além do que um espectro. Ter uma criança autista é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. Eu digo para mim mesmo que não é fácil, porque não é. Mas eu sigo firme, eu sigo forte, porque não podemos rotular nossos filhos. O autismo, eu vivo ele em casa. E esse autismo tem nome, que é Maria Isabela, e ela tem 5 anos de idade. Eu aprendi que a comunicação vai muito além da fala. Porque hoje a Maria, a minha Bela, ela não fala normalmente, ela não forma frases. E ela começou a falar ano passado algumas palavras soltas. E foi a primeira vez que eu ouvi mamãe. Foi o melhor dia da minha vida. É o que eu mais sonho. É ver minha filha falando e se comunicando comigo. Mas cada dia, cada evolução que ela tem, já é um grande presente para mim. E eu sei, na pele, a luta de todas nós, mães, pais. Tudo que a gente faz para que as nossas crianças sejam respeitadas pela sociedade e que sejam vistas e lembradas da forma que elas são. Então, eu me chamo Juliene, eu tenho um meu filho que se chama Gustavo, ele está em um processo de investigação. Nesse período de processo de investigação, já foi comunicado a gente que seria só uma questão de comportamento, mas nós que somos mães, nós conhecemos os nossos filhos. E eu sei que o meu filho, ele tem uma sensibilidade com sons, com o ambiente, com pessoas, com mudança e quebras de rotinas. E isso afeta muito ele de forma física e mental, porque ele se frustra com facilidade se quebrar a rotina. Ele fica sensível, ele fica mais emotivo, ele fica recolhido. Principalmente quando as pessoas percebem que ele tem essas diferenças e não aceitam ele nos ambientes. Ele automaticamente ele sente isso e ele mesmo se recusa a participar das situações. Então, assim, você iniciar novamente todo um processo de investigação é muito difícil, não só para a mãe, mas também para a criança, né? Para a pessoa, porque ele já passou por psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e neuros, e ele vai ter que fazer o processo tudo novamente para que ele consiga, de fato, um laudo. O Gustavo ele tem 5 anos de idade, mas o Gustavo ele fala inglês, ele canta, ele aprende as coisas com muita facilidade, ele sabe ler já, então assim, ele tem essa facilidade com muita coisa, mas ele precisa entender e nós como mãe precisamos também entender como acompanhar essa evolução deles tão rápida, esse desenvolvimento deles tão rápida, então diferente das outras criancinhas, porque é diferente. Eu me chamo Sandy Barreto, vou fazer 33 anos, né? Tive o João com 27 anos e o mês de abril, para mim, é um mês muito importante onde é realizada a conscientização. Mas ele não é só vivido no mês de abril, mas na minha rotina diariamente, né? Eu vivo essa realidade sobre o autismo todos os dias, que é desafiadora, mas é algo que me encoraja todos os dias. Então, os desafios assim são diários, né? São questões comportamentais que às vezes a sociedade não entende. Quando a gente vai num lugar público, quando ela não tem algum comportamento que é adequado, as pessoas olham, julgam, e isso é desafiador para nós, pais de crianças autistas, né? Mães e pais de crianças autistas. Mas o que ela me trouxe como mãe é entender que cada um tem seu tempo. Ela tem um tempo dela de aprendizado e eu preciso respeitar isso. E eu não preciso ficar me cobrando para que ela seja igual às outras crianças, porque ela é diferente. Como eu falei, que se frustra com muita facilidade. Então eu preciso ter paciência, preciso acolher. Eu preciso entender o momento dele, que às vezes não é o momento dele, às vezes pode ser o meu, mas o dele não é. E eu preciso acompanhar isso, preciso ter um pouco de paciência e um olhar mais acolhedor para isso. E nós mães, apesar de cansativo, nós mães que estamos nesse processo, nós conseguimos e tentamos todos os dias para que os nossos filhos eles sejam acolhidos da mesma forma que a gente tenta acolher eles em casa. Apesar de ser muito difícil no dia a dia, nas rotinas diárias, a gente tenta, porque
ele precisa se sentir acolhido na sociedade. Ele precisa sim se sentir acolhido no meio social. E ele precisa ter a independência dele. Porque o Gustavo ele é muito independente em tudo. Eu não privo ele de nada. Tudo que ele quiser fazer, se for o momento que ele quiser fazer, ele vai fazer. Porque eu sei a capacidade que ele tem. E eu sei o quanto é importante aquilo dali, até na fase adolescente e adulta. Porque eu não vou estar sempre com ele. Mas eu preciso que ele entenda que ele pode tudo e que ninguém pode rotular ele por causa de algumas diferenças. Mas que ele consiga amadurecer com isso. Que ele consiga em si se enxergar como uma pessoa independente. Que não precise da mãe ou do pai todo o tempo, privando ele das coisas. O João, a gente começou a perceber que ele tinha alguns comportamentos, né? Que são os sinais de criança que possui o autismo. Ele sempre andou com ponta de pé e sempre batia palmas e ficava muito alegre do nada. E também chorava muito. Então, quando ele tinha 3 anos de idade, a gente começou a perceber essas diferenças nele. E também ele começou a ler. O hiperfoco dele por letras se tornou ainda maior. Tanto que hoje ele já sabe ler e escrever e assim... Essa descoberta que, quando a gente recebeu o laudo, né, eu que sempre acompanhei ele, né, não posso dizer que foi um choque, mas a gente já sabia, né, devido aos comportamentos dele, que era impossível andar com ele sozinha, né, mas hoje ele já vai fazer 6 anos, ele já é uma criança mais, posso dizer, um pouco tranquila, né. A nossa rotina é muito desafiadora, porque todos os dias a gente usa o transporte coletivo e acabou que o hiperfoco dele acabou mudando um pouco de letras para ônibus, aonde ele sabe todas as marcas dos ônibus, o nome das empresas e assim, é cansativo andar no transporte coletivo, mas para ele acaba se tornando algo prazeroso, ele até chora, né? Mas assim, ele é uma criança fantástica, sabe? Depois que a gente receber o laudo, o diagnóstico de como que precisa, né, cuidar dele, sim, procurei estudar também, né, para saber como que lidar com ele. Não é fácil, mas no decorrer do tempo, todo dia é algo novo e eu estou conseguindo. Tá dando certo, né? E sobre esse benefício estendido para as mães atípicas, eu achei grandioso essa iniciativa do Everest de ter esse cuidado, esse olhar para nós, de entender, né, que a criança atípica ela tem uma necessidade diferente das outras crianças. Então esse auxílio ajuda muito e deixa a gente mais tranquila, né? É um conforto. Hein? Eu fiquei muito feliz e grata por essa oportunidade que a minha filha está tendo aqui. A instituição Everest, ela é uma instituição que ela acolhe muitas mães atípicas aqui dentro. E isso é perceptível pelos benefícios, como o plano de saúde, como o auxílio cultura. E o auxílio cultura aqui, juntamente com o auxílio creche, quando a mãe tem uma criança atípica, esse benefício se estende, porque assim, a mãe atípica, ela tem muitos gastos, tanto com medicação, quanto com consultas, acompanhamentos com o médico, então precisa muito desse valor que a gente recebe com essas rotinas. Então, assim, é perceptível o quanto a gente é acolhida aqui dentro do Instituto Everest por essas situações. Até quando acontece alguma situação, se a gente pedir uma saída, a gente consegue ir lá acompanhar nosso filho para uma consulta, a gente consegue ir lá fazer a terapia juntamente com ele, consegue sim acompanhar essa rotina com ele, né? Nós mães não somos privadas disso. Tem outros locais que é muito dificultoso essa questão de acompanhar a criança aí ao hospital. Muitas das vezes as mães precisam sair dos seus devidos empregos para acompanhar essa rotina da criança, porque é cansativo, é sim dificultoso, é sim trabalhoso, mas assim, nós temos todo o acolhimento aqui. Eu fico grata com isso, sou muito grata pela instituição, pelo movimento que a gente tem aqui dentro, pelas ações em específicas que tem com relação a isso, porque, como eu falei, é muito válido. Precisamos sim de mais informações, precisamos sim de mais acolhimentos, precisamos sim de mais conhecimento, não só interno, mas também externo, para a população em geral,
com relação ao autismo. O Everest tem sido algo muito importante para mim, porque através dos benefícios que são oferecidos, né, o João ele se encaixa, porque através do plano de saúde ele é acompanhado pelo neuro do plano, ele faz a psicoterapia, então assim, eu sou muito grata por isso, né, que a gente sabe que é muito difícil mesmo ter esse tipo de acompanhamento com as crianças, mas hoje o João ele tem sido muito abençoado e beneficiado através do benefício que o Everest tem apresentado, e eu sou muito grata por essa oportunidade, né, de viver isso e de poder acompanhar o meu filho. Eu quero deixar uma mensagem de conscientização, né, e respeito. Eu acho que quando você, que não é mãe atípica ou pai atípico, quando você olhar uma mãe ou um pai passando por uma situação difícil, que você tem um olhar mais de carinho pela aquela família. Eu acho que é isso. As mães precisam, os pais precisam de respeito e compreensão. O meu filho, ele é extremamente incrível como criança. Ele é extremamente educado. Quem conhece ele sabe muito bem disso. E assim, não coloque seus filhos como vítimas. Coloque eles como uma pessoa que pode, e ele tudo pode. Não rotule ele por causa de um laudo ou por causa de um diagnóstico, porque todos eles são capazes o suficiente para ser algo extraordinário nesse mundo. Se eles estão aqui, é por um motivo e por uma razão. Então, assim, abrace, acolha, mas não rotule. E não individualize o seu filho. Faça com que ele seja enxergado e visto pela sociedade. Se você tem uma criança e observa que ela possui alguns comportamentos que são diferentes, né, mas que você, na maioria das vezes, tem vergonha, né? Você precisa ir em busca, investigar do bem-estar daquela criança. E assim, o autismo, ele não é uma doença, ele é um tipo de transtorno onde você vai poder fazer acompanhamentos e vai ajudar no desenvolvimento da sua criança. Então, quanto mais informações você tiver, pai, mãe, né, as pessoas irem em busca de conhecimento, vai facilitar ainda mais a sua criança quando ela se tornar um adolescente, né, você vai ver a grande diferença. Então, assim, o autismo, ele não é uma doença, ele é um tipo de transtorno no neurodesenvolvimento, mas que com o decorrer do tempo vai se ajustando. Então, assim, vá atrás de conhecimento, estude, procure avaliar como está sendo o comportamento dessa criança, que você vai ver que tudo vai melhorar.